Fábio Oliveira já está pronto para falar com a gente? Assim que ele estiver posicionado, pode colocar a imagem do que o Fábio Oliveira vai trazer para a gente, porque são vários registros de imprudências no trânsito aqui em Campinas, e imprudência praticada por condutores de motocicletas elétricas. A quantidade de registros impressiona. Olha aí, gente. Eu peço para você participar novamente no 3449-4618. Você já flagrou esse tipo de situação acontecendo? Já flagrou? Manda para a gente. O que você pensa sobre isso? Você acha que deveria ter legislação específica para esse tipo de veículo? Porque as pessoas estão infringindo tanto as regras e passam no sinal vermelho, não respeitam a população atravessando a faixa de pedestre. Carro passa, vai passar no vermelho, ó, vai embora, ó. Como se não houvesse amanhã, foi embora. Aí não tem placa, não tem emplacamento, não consegue identificar o condutor. Isso faz com que eles fiquem ainda mais confortáveis em cometerem irregularidades, infrações. Olha aí, sem capacete, né? Nenhum tipo de equipamento de segurança, esse já tem, mas ultrapassou a velocidade, ó, esse cidadão aí estava acima da velocidade, se não me engano, acima dos 55 km por hora, foi pego pelo radar, foi pego assim, foi fotografado, porque não tem como identificar. Olha aí, ó, além de estar acima da velocidade, passou no sinal vermelho. E essa, por exemplo, aí, ó, é uma via muito perigosa. Vem carro de tudo quanto é lado. Vem carro de tudo quanto é lado. Como que você, motorista de ônibus, de caminhão, de carro, até motociclista, consegue desviar de um cidadão que entra de surpresa assim? Um detalhe importante que o nosso telespectador falou é que assim, essas motos elétricas nem fazem barulho, você não tem como ser alertado disso. Nem o pedestre, que não está dentro de um veículo, não está dentro de um capacete, consegue ouvir. Você imagina quem está dentro de um carro, de repente ouvindo um som, ou quem está dentro de um capacete ali na motocicleta, que normalmente abafa o ruído. Como que você vai saber que um cidadão desse vai ultrapassar? Porque depois que o acidente acontece não adianta mais, né? Aí não tem certo, tem errado. Quer dizer, até tem, mas a primeira coisa a acontecer é socorrer a pessoa que está lesionada. Então é perigoso. Vamos acionar o Fábio Oliveira, porque é um dado levantado pela INDEC e as imagens são muito claras com relação a isso, Fábio Oliveira. Bom dia para você mais uma vez, meu amigo. Você vem com a imprudência no trânsito, especificamente desses condutores de motocicletas elétricas. É isso mesmo, Júlio. Grande abraço para você, para quem acompanha aqui o nosso Tá No Ar Campinas. Imprudência, né? E também aí colocando o risco de várias pessoas e também de quem está em cima dessas motocicletas em risco, né? Nós estamos aqui no Centro de Controle Operacional Trânsito e Transporte da INDEC, onde é feito aqui todo o registro aí dessas ocorrências que você acabou mencionando e que nós vamos mostrar para quem está em casa. Nós vamos conversar com o Nilvando, né? Ele que é um dos responsáveis aqui por essa área aqui da INDEC, para falar um pouquinho sobre esses registros que chamaram a atenção, né, Nilvando? Bom dia para você. Bom dia, né? Bom dia a todos. Sem dúvida, né? À medida que nós fazemos a análise dos registros efetuados pelos radares, chamou a nossa atenção um número muito grande das imprudências que são efetuadas pelos condutores desses veículos. Tem muitas imprudências, né, que nós fomos registradas, desde alta velocidade até colocando a própria vida em risco, né, Nilvan? Com certeza, né? Veículos que deveriam trafegar 32 km no máximo, está trafegando a mais de 60 por hora em via de 50. Pegamos um exemplo, né, um veículo, um monociclo, a mais de 70 km por hora. Então é um risco muito grande que essas pessoas estão se colocando. Hoje, para esses monociclos, né, que a gente acaba falando, para você que está em casa entender um pouquinho melhor, o Nilvando vai até explicar para a gente que esses monociclos, existem ali alguns equipamentos necessários para não sofrerem acidentes mais graves, né, Nilvando? Com certeza, né? Apesar de em algumas situações não ser exigência por lei de itens de segurança, como capacete, né, e outros itens, mas é necessário que se coloque, porque no caso de um sinistro, quando você está com a cabeça protegida, por exemplo, você vai ter uma lesão, ou talvez vai evitar a lesão com certeza, né? E é claro que em alguns casos a gente percebe aí o risco que as pessoas estão se colocando. Por exemplo, pessoas trafegando a mais de 60 por hora numa via de 50 ou avançando o sinal vermelho sem nenhum item de segurança, sem capacete, sem uma vestimenta adequada. Quando isso ocorre, em caso de sinistro, o risco é muito grande, de lesões, até mesmo a morte da pessoa. Queria que você explicasse para quem está em casa, nós estamos aqui no Centro de Controle da INDEC, né?
operacional. Queria que você explicasse para quem está em casa como é que funciona especificamente o seu trabalho, o seu serviço e como que foram registradas essas infrações aí no trânsito. Meu trabalho especificamente são as análises dos registros efetuados pelos radares. À medida que nós fazemos a análise, imagem por imagem, todas as imagens, só para você ter uma ideia, todas as imagens que são geradas pelos radares de Campinas são analisadas individualmente. Então nós conseguimos identificar todos esses casos que estão acontecendo. Então nos chamou a atenção, né, a quantidade que vem aumentando sistematicamente nos últimos dias, nos últimos meses e semanas aí, por exemplo. Que aumentou bastante, né? A gente vem falando também sobre esses veículos, né? Também o aumento desses veículos, muitos desses veículos também acabam não tendo o emplacamento também necessário, por conta aí de outras questões aí do governo, enfim. Mas isso chama a atenção que vocês registraram tudo aqui nessa central, né, Evandro? Sim, tudo é registrado. Todos esses casos que acontecem, eles ficam registrados para nós, né? E aí a grande questão que a gente deve levar em conta é que quando a pessoa ela trafega dessa forma, de forma imprudente, excedendo o limite de velocidade, avançando o sinal vermelho, ela coloca não só em risco a própria segurança, mas como a segurança de outras pessoas. Inclusive aumentando o caso de lesões em caso de sinistro, até mesmo podendo ocorrer óbitos em função disso. A gente acaba falando em relação ao trabalho, né, o trabalho sempre magnífico da INDEC que vem fazendo ao longo dos anos em Campinas. Como é que a INDEC vai trabalhar, tem trabalhado em relação a essas pessoas que têm esses veículos? A ideia agora é intensificar as blitz, né, e abordar esses veículos que estão trafegando nessa situação. Daí, né, cada veículo ele vai ser analisado individualmente porque existem diferenças entre um e outro, né? Alguns podem circular em determinada velocidade e outros em uma velocidade menor. Então, caso a caso será analisado durante essas abordagens nas blitz que nós realizamos, né, diariamente. Eu quero te agradecer aqui por atender a gente gentilmente mais uma vez, atender todo o pessoal aqui da assessoria de imprensa, todo o pessoal aqui do Centro de Controle da INDEC, Júlio, e também reforçar, né, colocar a mão na consciência dessas pessoas que têm esses tipos de veículos aí, por conta, como o próprio Evandro disse, acaba colocando não só a vida de outras pessoas em risco, mas também a vida de si próprio, né, por conta aí da falta de uso de equipamentos obrigatórios e também da alta velocidade. Então coloca a mão na consciência, você que está em casa aí, que tem esse veículo, pensa um pouco mais aí antes de sair passando em alta velocidade, furando semáforos, porque isso, de fato, está sendo fiscalizado pela própria INDEC. Julião. Obrigado, Fábio. Obrigado ao representante da INDEC e concede entrevista nesse momento para o nosso repórter Fábio Oliveira. São os flagrantes acontecendo aqui na cidade de Campinas através dessas câmeras de monitoramento, né? Um grande abraço para todo o pessoal ali. Bom trabalho, bom restante de semana. Bom final de semana, basicamente, né? Porque amanhã já é sexta-feira. A gente continua por aqui, unindo forças, né? INDEC, imprensa, população, para trazer, sem sombra de dúvida, a prestação de serviço para você. Ah, eu tenho dúvida de como é que vai funcionar agora, porque eu tenho moto elétrica. Como que eu faço? Entra no site do Detran. Vou mostrar para você. Tem a imagem aí do site, Lucão? Olha aí, ó. É muito simples. O Regin, se tiver aquela tarja do site, só para o nosso telespectador voltar, né, e trazer aí, buscar informação, na verdade, no site, ó. No site do Detran você encontra isso. O nosso editor, né, o Guilherme Guise, separou imagens específicas das regras de circulação. De repente você tem aí, né, uma moto elétrica, quer saber como é que funcionam as regras, apenas comprou, nem sabe das regras de trânsito, tem tudo isso no Detran, né? Então você pode entrar lá no site do Detran e buscar a informação, tá bom? Tá aí, ó, o especificado, ó, se você tem bicicleta elétrica, propelido, né, que é essa motinha aí do meio elétrica, ou ciclomotor. Ciclomotor você vê que já é mais regrado, né? detran.sp.gov.br/ciclomotor. Tá tudo especificado para você. Obrigado, Regin. Natália, a gente vai para o intervalo, tá bom? Vamos para o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho com mais casos aqui no Tá No Ar Campinas, faltando 20 minutos para o meio-dia. Acesse aí, detran.sp.gov.br/ciclomotor. Tem tudo especificado para você no site do Detran. Detalhe, interaja, continue interagindo conosco através do 3449-4618. A gente passa a sua observação sobre esse assunto, inclusive, aqui no Tá No Ar Campinas. Muita gente participando, mandando mensagem, falando se já flagrou esse tipo de situação acontecendo, se já passou aperto com esse tipo de condutor de moto elétrica. É um susto danado para todo mundo na nossa região, não é verdade? Não só em Campinas.